Desde o começo da humanidade, os povos sempre entraram em conflito por algum motivo, seja ele qual for, sendo por política, por território, por dinheiro, por amor, por vaidade e também sem preferências de gênero, sendo ele homem ou até mesmo mulheres. Enfim, vários motivos eu posso ficar aqui falando pra vocês. E no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês 10 das maiores assassinas da história. Vocês estão preparados pra conhecer a história dessas mulheres? Porque tem que estar preparado. Então bora pro vídeo. E aí pessoal, eu sou Maria Gabriela e sejam muito bem-vindos ao Universo X. Nascida em 1841, Anna Mansdotter, a sueca que abalou as estruturas de uma cidadezinha sueca, que eu vou deixar o nome pra vocês aqui embaixo, porque não tem como pronunciar isso não, gente, pelo amor de Deus. Só tem consoantes nesse negócio aí, eu não sei nem ler um negócio desse. Essa mulher se tornou muito conhecida por cometer um assassinato contra a própria nora. Então, ainda bem que minha sogra me ama. Beijo, sogra. Então, tudo começou quando a Anna decidiu se casar na base de um contrato com um homem 13 anos mais velho. Seu nome era Nilson Nils. Ela se casou por contrato porque, na verdade, ela só queria ter uma vida estável, tranquilinha ali, porque naquela época a mulher já não tinha aquele negócio de trabalhar, né? Então ela queria ter pelo menos uma vida boa, estável e com futuro seguro. E acabou que esse casamento não saiu bem como ela esperava. Então ficou sendo aquele casamento infeliz, pobre e cheio de boleto pra pagar, porque o cara não queria saber de nada também. E por conta dessa experiência bem conturbada que ela teve com seu relacionamento infeliz, ela acabou se apoiando mais no seu filho Pir, que foi o único dentre os três que conseguiu chegar na fase adulta. Com o tempo, essa relação estranha de mãe e filho começou a ficar mais à mostra na sociedade e começou a surgir boatos por conta disso. E por conta desse boato, a Anna sugeriu que Pir arrumasse uma noiva. E aí que entra a nossa querida Hannah Mansdotter, que é a tadinha. Aos 21 anos, nem sabia onde que ela estava se metendo. A confusão que vai dar aí, meu Deus. Desde o início do relacionamento, a Anna não aceitava muito a Hannah ali perto do seu filho e tudo mais, mesmo sendo ela que tivesse tido a ideia para poder abafar todo aquele boato que estava acontecendo na cidade. Ela não conseguia fazer com que aquela menina se incluísse na família, assim, sabe? E a Hannah percebia isso e se queixava com o Pir para ele poder tentar resolver essa situação, e ele continuava neutro mesmo sabendo tudo que estava acontecendo entre a mãe e a namorada. Pir e Hannah chegaram a se casar e a Anna, que é a mãe do Pir, meus nomes é muito parecido, gente. Ana. E a Anna foi morar com ele. E ainda assim ela não se sentia parte da família. Então ela conversou com o marido dela e tentou negociar com ele, fazendo várias propostas pra Anna poder deixar eles terem a privacidade deles. Sugeriu que ela voltasse pra casa da mãe dela, sugeriu que o pai da Hannah, que é o sogro do Pir, construísse uma casa ali do lado da casa deles pra eles poderem ficarem próximos, mas ainda assim a mulher não queria sair daquele lugar. Gente, quem casa quer casa. Mas aconteceu uma reviravolta que foi o estopim pra Hannah. Ai, gente, eu tô até com dó dessa menina porque, nossa, não tem nem palavras pra descrever esse momento, gente. Não dá. É muito forte. A Hannah, então, descobre a relação, ela consegue flagrar os dois. E quando eles perceberam essa situação toda, a primeira ideia que eles tiveram foi matar a menina. Mas surgiram vários boatos naquela época de que a Anna tinha batido nela paulada enquanto o Pir segurava. Outra história que surgiu foi que Anna tenha estrangulado Hannah até a morte e o Pir tenha colocado ela no pé da escada para poder simular um acidente. E então, em 1889, eles foram presos. Só que só a Anna morreu no ano seguinte, decapitada. O Pir ainda fez um pedido de misericórdia e foi aceito. E ficou preso por 23 anos. Depois que ele foi solto, a sociedade ainda recebeu ele muito bem, justificando que, na verdade, o erro tinha sido da mãe por ter criado o filho daquele jeito. A segunda mulher dessa lista é conhecida como a mãe dos venenos e a maior serial killer da história. Tem noção do peso disso? Nascida em Paris em 1640 e filha de feiticeira, seu nome era Catherine Desailly. Por causa da sua mãe, ela sempre mexeu ali com as feitiçarias, com os remédios, e a partir dos 9 anos ela começou a fazer leitura de mão, leitura de rosto e também mexer com umas coisinhas de astrologia. Aos 20 anos ela se casou e mudou seu nome para Catherine Monvoisin. Ele era um joalheiro falido que fez com que Catherine tivesse que trabalhar com suas poções para
para poder sustentar a casa. E com o tempo ela acabou pegando vários clientes, desde os mais humildes até os mais poderosos. E uma das suas clientes mais famosas era a Marquesa de Montespan, que também era amante do rei Luís XIV. As duas começaram a trabalhar muito juntas. E um dos motivos no qual a amante do rei precisava de Catherine era para eliminar as rivais, as futuras pretendentes do rei, já que ela não queria perder a posição dela. Mas acabou que o rei acabou se casando com outra mulher e elas chegaram a conspirar contra o rei e acabaram descobrindo. Ela foi pega e no fim ainda foi torturada. E no processo de tortura dela, ela ainda confessou que matou mais de 2.000 pessoas, incluindo pessoas nobres, bebês, animais. Fazia rituais, ela confessou tudo que ela fazia. Foi pra fogueira e mesmo sendo queimada, ela ainda desejava o mal pra todo mundo, rogando praga em todo mundo e ainda cantava canções obscenas. Nada diferente de hoje em dia, né? A terceira mulher dessa lista é mais conhecida como a Condessa Sangrenta. Em 1560 nasce na Hungria Elizabeth Báthory, que ficou conhecida por fazer várias crueldades e meter o terror nos jovens daquela época. Elizabeth, desde criança, presenciou muitas atrocidades. Por morar no leste europeu e também por ser nobre, então ela sempre presenciou muitas guerras entre territórios e posses entre os húngaros e os turcos. Ela também juntou os trapinhos ali muito nova. Aos 15 anos, ela se casou com o conde Félix II, mas casou apenas por status. Por conta de toda a guerra que ainda estava rolando naquela época, em 1578, o conde resolve assumir o comando do exército húngaro contra os otomanos, fazendo com que a condessa assumisse o governo da Hungria e também da Eslováquia. E é depois da virada do século que a coisa começa a ficar feia. Começou a surgir vários rumores de que a condessa gostava de macetar as pessoas, entendeu? E ela começou fazendo isso com os servos e também com as jovens até mais ou menos os 14 anos e também as filhas dos aristocratas com posições mais baixas. Ela acabava iludindo essas garotas que iam lá no castelo, que teriam aula de etiqueta ou que seriam alfabetizadas, e no fim acabava que acontecia outra coisa. Ela torturava as pessoas com surras violentas, mutilações e até mordidas. E foi aí que começou a surgir o boato de que ela poderia até ser uma canibal. Por causa desses rumores todos que aconteciam no castelo, porque isso era uma coisa muito rápida. A fofoca ali era o único meio de entretenimento. Então os servos começaram a ficar com mais medo e as pessoas começaram a achar mais estranhas. Então as autoridades começaram a investigar e ela foi pega. E quando pegaram ela, encontraram com ela uma lista de 650 nomes, mais ou menos. Dentro desses nomes, 80 já tinham sido assassinados. A quarta mulher é uma nobre que ficou conhecida por matar mais ou menos 140 pessoas, incluindo grávidas e bebês. Nascida em 1730, Dária, e o nominho aqui, que eu também não me arrisco, povo que tem mania de pôr nome estranho. Põe nome simples, gente. Ela era filha de um grande proprietário russo, mas não tem muitos relatos de onde que veio essa sede de sangue, de tortura que ela tinha com as pessoas. Ela tinha uns fetiche meio estranho, assim, sabe? Ela gostava de queimar cabelo, queimar a cabeça da pessoa, jogar água fervendo, assim, na cabeça da pessoa. E achava isso super divertido. Tem boatos também de que essa mulher também praticava o canibalismo. Já em 1762, 2 camponeses conseguiram fugir dessa propriedade e conseguiram uma petição para poder falar com a imperadora Catarina II para poder investigar a vida dessa nobre. Então ela aceitou e foi ver o que estava acontecendo ali. Como assim? Ela tortura as pessoas? E só em 1768 ela foi pega e condenada, sendo queimada na Praça Vermelha de Moscou. A quinta mulher dessa lista é conhecida como Bárbara dos Prazeres. Nascida em 1770, a portuguesa chamada Bárbara Vicente Urpia veio para o Brasil em 1790, com apenas 20 anos, acompanhada do seu marido Antônio Urpia. Há uma teoria de que ela veio para o Brasil fugida com a ajuda do seu amante, que era um nobre muito poderoso. E esse amante também tinha aprovação do marido dela. Ela veio pra cá porque tinha matado a própria irmã, e isso fez com que as autoridades portuguesas ficassem bem longe delas, ou seja, tentar esquecer o caso. Bárbara era uma jovem muito bonita, e isso fez com que abrisse as portas do salão de elite pra ela e pro seu marido, tendo intimidade até com o vice-rei e também com o conde Rezende. Mesmo atraindo os olhares de todos os homens da elite carioca, ela se apaixonou por um negro livre, que conheceu numa serenata. Ela
Ela ficou cega de amor pelo cara e decidiu seguir o seu coração, matando o seu marido com uma punhalada na nuca e fugindo com o seu amor. Mas na virada do século aconteceu o que ela não esperava. Ela descobriu que o seu amor havia lhe traído, e então ela decidiu matar ele também. Não quer? Então, tchau, matei um, mato você. Ainda jovem e muito bonita, e ainda viúva de 2 amores, a Bárbara resolve buscar o seu sustento na prostituição. O seu ponto era no Arco de Teles, embaixo de uma imagem de Nossa Senhora dos Prazeres, que foi daí que veio o seu nome, Bárbara dos Prazeres. Com o resultado ruim do seu trabalho, ela acabou adquirindo algumas doenças, e os curandeiros precisavam de sangue para poder fazer os curativos. Só que daí ela começou a matar tanto as crianças e também os animais. Porém, ela não conseguiu curar e morreu sozinha. A 6ª mulher dessa lista veio do século 17, que era onde as mulheres não tinham direito de fala nenhum. Já passava da relação abusiva com os pais e entrava na relação abusiva com o marido. E criou o cenário perfeito para Giulia Tofana. A jovem nasceu em 1620 e passou a vida inteira acompanhando os trabalhos dos farmacêuticos naquela época, fazendo com que ela aprendesse a fabricar os próprios venenos, que o mais conhecido deles foi o aquatofana. Esse veneno era dado em pequenas doses para a vítima e ela morria dentro de um período de 2 anos. Ela vendia esse veneno independente da classe social da mulher, sendo ela rica, pobre, nobre, burguesa, enfim. Vou ajudar você, minha filha. Você acha que não tinha lei de Maria da Penha naquela época? A justificativa dela é que ela queria acabar com esses relacionamentos tóxicos. Porém, ela foi pega. E quando isso aconteceu, ela assumiu ter matado mais de 600 homens. Só que a filha dela e mais 2 auxiliares foram condenadas junto com ela. A 7ª mulher dessa lista é uma enfermeira assassina da era vitoriana. Nascida em 1837 na Inglaterra, Amélia Dar foi uma enfermeira aposentada que resolveu virar babá. Ela criava bebês em troca de dinheiro, coisa que era muito comum naquela época e, querendo ou não, até hoje. Só que acontece que aqueles pagamentos não era lá aquela quantia que pudesse sustentar ela a vida inteira. Então o que ela fazia? Ela cortava gastos. E como ela cortava gastos? Assim que ela recebia o dinheiro do bebê que ela estava cuidando, ela deixava o bebê ali dentro de um quarto isolado pra morrer à míngua mesmo, com desnutrição, maus tratos. Era isso o pensamento dela. Porém, em 1896, o pessoal começou a perceber isso dela e ela foi condenada à forca. E ela ainda assumiu que teve coragem de matar mais de 400 bebês. A 8ª mulher dessa lista é a chilena Catalina de los Ríos. Nascida em 1604 e filha de um general muito importante, Catalina esbanjava sua beleza rara, sendo ela alta, ruiva e dos olhos claros. Embora fosse uma pessoa muito ignorante, rude, arrogante, tudo isso que vocês imaginam, ela sabia da beleza dela e sabia que todo mundo ia ficar só na beleza dela. Foco na beleza. Não tem problema se ela é uma estúpida, grossa, idiota. Ela é bonita. Pronto. E sabendo disso, ela era muito minuciosa com seus atos, tomando cuidado com cada atitude que ela tinha por ali. Sua primeira acusação foi contra seu próprio pai, que foi envenenado durante o jantar. Quem percebeu isso, na verdade, foi a sua tia. Ela chegou a levar às autoridades, só que não teve sucesso nenhum e foi passado por debaixo do tapete. Já em 1660, ela foi acusada por matar 14 negros e índios, que eram escravos dela. E ela fez isso com mais outros escravos dela, só que sempre acabava indo tudo pra debaixo do tapete por causa do pai dela ser uma pessoa muito poderosa. Aí, aos 61 anos, ela faleceu ainda sem pagar pelo seu crime. Porém, 30 anos depois, o processo foi reaberto e ela foi condenada. Só que daí já não tinha mais o que fazer, ela já estava morta. A 9ª mulher que eu trouxe pra vocês foi a primeira assassina em série da história, no qual ela matou pai, irmão, marido, filha e vários outros familiares. Mary nasceu em 1630 e era a mais velha de 5 irmãos. Virou marquesa aos 21 anos ao se casar com Antônio Gobelin. Era uma relação totalmente fachada, que era bem somente para a sociedade aristocrata, mas para eles era toda conturbada, cheia de traição, mentira, discórdia, era um auê. Cansada de tanta amargura por causa do seu casamento, ela decide então focar suas energias no envenenamento. Suas vítimas começaram a ser pessoas mais próximas, que ela se sentia ameaçada. Mas com o passar do tempo, a sua lista foi crescendo e ela resolvia matar pessoas por dinheiro, por inveja, por ganância.
e às vezes até mesmo pelo simples prazer de matar. As primeiras acusações foram feitas pelo seu próprio amante Godin, que revelou tudo antes dele morrer. Ele escreveu numa carta contando todos os detalhes de quem ela tinha assassinado, como ela tinha assassinado. Isso fez com que a marquesa fugisse pela Europa inteira tentando se esconder. Enfim, quando ela foi capturada, encontraram com ela uma carta onde ela confessava os seus crimes assim mais tenebrosos, que foi onde ela contou que matou o pai dela pela herança, matou o irmão por inveja e ainda induzia os irmãos a matarem os outros. Tentou matar o marido várias vezes, só que assim, ela sentia um ciúminho ali, só que ela logo se arrependia e já fazia o antídoto pra ele e tava tudo bem. Matou a própria filha também por inveja do corpo dela. Eu não tenho nem o que falar dessa mulher, não tenho. Então, em 1676, ela foi condenada e queimada em praça pública. A 10ª e última mulher dessa lista é conhecida por ser bem rude, sem atrativos, zero sentimentos, coração peludo mesmo. Nascida na Bavária em 1760, Ana Margareta foi uma mulher extremamente amargurada por um casamento totalmente infeliz. Casada com um alcoólatra falido que desperdiçou toda a sua herança antes mesmo dela morrer. Então ela começou a servir lares, com o intuito de conseguir ali um velho rico que me banhe, que me dê tudo. A sua primeira vítima foi o juiz Glaser. Ela já estava ali trabalhando na casa dele já tinha um tempo e já estava tentando fazer um trambique ali para eles ficarem juntos. Ele estava separado, só que a mulher dele queria reconciliação. Então um dia ela foi lá na casa dele e pediu, e ele acabou aceitando. A Ana ficou possessa da vida, não quis saber. Ele é meu, não é seu, sai fora. Então o que ela fez? Ela envenenou a mulher, matou a coitada e ainda se ofereceu para se casar com ele. E mesmo depois da sua esposa ter morrido, ele ainda se recusou. Como vingancinha da parte dela, ela resolveu então envenenar as pessoas que iam em jantares sociais na casa desse juiz. O tempo foi passando e ela começou a se afeiçoar mais ainda pela arte de envenenar pessoas. Então ela começou a perceber que ela era poderosa, ninguém podia mexer com ela e ninguém toca em mim, que senão eu resolvo ali daquele jeito. Em 1809, antes dela ser decapitada como punição, ela falou a seguinte frase que foi realmente chocante: talvez seja melhor para a comunidade que eu morra, porque para mim seria impossível renunciar à prática de envenenar pessoas. Que forte, né, gente? Nossa. E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo de hoje? Comenta aqui pra eu saber a opinião de vocês. Já deixa o like no vídeo se você não deixou ainda. Se inscreve no canal, é de graça, gente, não custa nada. Muito obrigada pra quem ficou até o final do vídeo. Um beijo e até mais.